Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O nosso tema hoje é empresa virtual. O que nos move é a dúvida, não é isso? E algumas pessoas me questionam e aí eu fico tentando entender exatamente onde é que as pessoas querem chegar. Mas eu percebi que uma dúvida que paira no ar, as pessoas querem saber exatamente, em termos de constituição de empresa virtual, quais seriam as regras, qual seria o regime jurídico aplicável. Eu já recebi pergunta, inclusive, do gênero: qual é a diferença entre uma empresa que exerce atividade fisicamente e uma empresa que exerce a atividade virtualmente? Então, é em cima disso que nós vamos construir a nossa discussão aqui. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que quando nós falamos no exercício de atividade empresarial, empresa é o exercício dessa atividade. Então, observem o seguinte: falei no termo empresa, eu não estou falando na forma como a pessoa vai exercer a atividade, e sim no exercício da própria atividade em si. Em relação à forma, nós temos várias formas possíveis de se exercer a atividade, e a gente já inclusive, entra no mérito para analisar individualmente cada uma delas. Mas pense em empresa como exercício de atividade. Se você levar em consideração exatamente essa premissa que eu estou dando para você, você já vai partir do pressuposto: espera um pouco, então não há diferença entre exercer atividade empresarial fisicamente e virtualmente. Não, não há. Porque qualquer uma das formas é exercício de atividade empresarial. Talvez a dúvida das pessoas fosse: empresa virtual, ela teria uma forma diferente de constituição das outras empresas já existentes? Não, veja. Quando nós falamos em forma de exercício de atividade empresarial, a primeira forma que nós pensamos, e se a gente quiser pontuar uma a uma para a gente poder entender, a primeira forma que a gente pensa é o MEI. O MEI é uma forma de empresa destinada para quem vai ter um faturamento bruto anual que não ultrapasse R$ 81 mil. Então, trata-se de um micro negócio, uma atividade empresarial relativamente pequena. Claro, serviria também para alguém que vai exercer atividade empresarial praticando essa atividade virtualmente? Serviria. Mas é claro que esse limite de faturamento de R$ 81 mil, ele acaba limitando muito o exercício da atividade. A segunda forma que nós temos para se exercer a atividade seria na qualidade de empresário individual. O empresário individual, embora tenha um registro relativamente simples, ele tem um detalhe, ele tem um problema que é preocupante. É porque a inscrição da pessoa na junta comercial, dessa forma, se daria como pessoa física. Embora ele tenha um CNPJ, ele exerce atividade como pessoa física. Isso, do ponto de vista empresarial, não é legal, não é bom, porque, como pessoa física, confunde-se o patrimônio pessoal dele com o patrimônio da empresa. Confunde-se as dívidas pessoais dele com as dívidas da empresa. Então, não é uma forma segura de se exercer atividade empresarial. Nós temos a figura da EIRELI, que aí sim é uma pessoa jurídica, é a empresa individual de responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica e uma pessoa jurídica que dá ao seu titular apenas a responsabilidade limitada. Então, é uma forma segura de se exercer a atividade empresarial, se é que nós podemos dizer que existe uma forma segura de se exercer, mas digamos assim, com limitação de risco, seria a forma mais correta de se colocar. O grande impasse da EIRELI é que a EIRELI, ela precisa ter um capital social que não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Então, é um capital social relativamente alto para quem está iniciando um empreendimento empresarial. A forma ideal para quem quer exercer atividade empresarial sozinho, sem sócios, é a figura mais recente que entrou no nosso ordenamento jurídico, que é a figura da sociedade unipessoal limitada. Seria a mesma sociedade limitada que nós já conhecemos, que é justamente aquela mais utilizada para quem exerce atividade na forma de sociedade, só que com a possibilidade de nós termos um único sócio. Ou, claro, se você quiser ter sócios, você exerceria atividade na forma de sociedade limitada, e aí com mais um ou mais sócios. E se você pensar em um negócio que tenha um porte um pouco maior, talvez um dos mecanismos possíveis seria a sociedade anônima. Apesar de ser um pouco mais burocrática, é um tipo de exercício de atividade empresarial em que a sua forma permite a atração de capital de investidores. Então observem, quando eu falei da empresa virtual, pouco importa se ela é virtual ou se é uma empresa que vai montar um estabelecimento físico, a forma empresarial será a mesma. Será através de MEI, empresário individual, EIRELI, sociedade unipessoal limitada ou sociedade anônima. Então percebe, o regime jurídico não muda. Existem algumas regras, por exemplo, quando a gente fala de relação jurídica de consumo, existem algumas regras específicas para o meio virtual. Mas em se tratando da constituição da empresa em si, é um mito, gente.
não existe diferença entre a empresa física e a empresa virtual. Então é claro que a gente tem que entender que o meio virtual é apenas um meio de se exercer a atividade empresarial. Então eu posso ter um meio físico, eu posso ter um meio virtual. A forma empresarial vai ser exatamente a mesma, tá certo? Então eu espero com isso ter elucidado a dúvida que muitos me colocam aí sobre a existência de regras específicas, regras próprias para a constituição de uma empresa virtual. Não, não existe. Na verdade, são as mesmas formas de empresas já existentes, tá certo? Agora sim, agora a gente pode encerrar dizendo que empresarial é mais legal.